Pessoal, vamos continuar então nosso estudo, né? Dentro do direito tributário, a gente vai falar a respeito da ação cautelar fiscal, ação essa que visa, como o nome já diz, né? Trazer uma proteção à dívida, na realidade, que a princípio deve ser quitada pelo sujeito passivo. Então, para isso, o Estado tem a ação cautelar fiscal justamente para poder garantir o pagamento que ele deve receber. Como é que funciona essa ação cautelar fiscal? Então, esse capítulo é justamente a respeito, inclusive, da lei que trata a respeito desse assunto, que a gente vai tratar mais adiante. Então, uma ação cautelar fiscal nada mais é que um procedimento judicial utilizado pelo fisco. Então, estamos diante de um procedimento judicial utilizado pelo fisco como órgão encarregado de arrecadar tributos, a fim de garantir o cumprimento das obrigações fiscais e evitar prejuízos ao erário. Alguns exemplos dessas medidas cautelares fiscais incluem a penhora de bens, a apreensão de documentos, a proibição da transferência de bens e até mesmo a interdição de um estabelecimento. Então, essas são algumas dessas medidas cautelares fiscais. Essas medidas são adotadas quando há indícios. Então, veja, basta que haja indício, não estou falando que é uma prova cabal, mas sim um indício de que o contribuinte não está cumprindo com as suas obrigações fiscais ou quando há risco de que o fisco venha a sofrer prejuízos irreversíveis, como quando o contribuinte pretende transferir bens para fins de escapar da cobrança dos tributos, aqui dos impostos. Então, se houver mero indício de que o contribuinte está de alguma forma vendendo seus bens, um indício de que ele a princípio está dilapidando do seu patrimônio, um indício de que ele está alaranjando a sua empresa e outras coisas mais que podem aparecer na prova, penhora de bens, apreensão de documentos, proibição da transferência de bens, interdição de estabelecimento, são medidas cautelares fiscais que poderão ser, a princípio, adotadas pelo fisco. Para que uma ação cautelar fiscal seja autorizada, é necessário que haja um processo. Então, a gente precisa de um processo principal e curso e que os requisitos legais sejam atendidos. O contribuinte tem direito a ser notificado da medida cautelar e tem direito a recorrer. Então, sempre há garantia ampla defesa e o contraditório. O contribuinte é notificado que vai ser, a princípio, colocado em medida cautelar, ele tem direito de recorrer. É importante nós lembrarmos que as medidas cautelares fiscais são apenas um meio de garantir o cumprimento das obrigações fiscais e não substituem a cobrança judicial ou administrativa dos impostos devidos. Então, é interessante que a gente saiba que essa medida cautelar fiscal é um meio para a garantia do cumprimento da obrigação fiscal, né? Isso não substitui cobrança judicial, cobrança administrativa, ação de execução fiscal e assim por diante. Visando garantir a execução fiscal, foi prevista a ação cautelar, com a qual se pode, inclusive, pleitear a indisponibilidade dos bens do contribuinte em débito para com o fisco, até o valor do respectivo débito, acautelando, então, o pagamento aos cofres públicos. A lei que trata a respeito do assunto, que a gente vai tratar aqui com você, é a Lei 8397, de 6 de janeiro de 1992. Ela é que instituiu a medida cautelar fiscal. Então, a Lei 8397, né, ela justamente trouxe aí, em 1992 o regramento a respeito da medida cautelar fiscal, que nós vamos levar em consideração agora e nós vamos estudar junto com você. O que ocorre é que, frequentemente, a Fazenda Pública não precisa sequer alegar fraude à execução, bastando invocar seus privilégios, conforme previsto no artigo 184 lá do Código Tributário Nacional, que fala assim, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, respondem pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real e cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei vem a declarar de forma absolutamente impenhorável. Então, já existe o privilégio para que a Fazenda Pública venha receber os valores que são devidos pelos contribuintes. Esse privilégio já ocorre.
fica evidente a utilidade da cautelar fiscal para dar mais rapidez, ou seja, celeridade, à garantia da cobrança dos créditos tributários, quando vislumbra-se uma situação de risco pela venda de bens e direitos. Resta então ao credor manter rigoroso sistema de acompanhamento da evolução da dívida, a fim de evitar o agigantamento do crédito e a diminuição do patrimônio do devedor, com alienações em fraude contra o credor ou fraude à execução. Então a gente sempre se preocupa, né, que o contribuinte ainda tenha forças para pagar o débito. Então, nem o débito pode crescer tanto, nem o contribuinte pode ficar com um patrimônio tão baixo que ele não consiga arcar com o débito. Então, essa é uma preocupação tanto do fisco quanto do sujeito passivo. Então, ele fala assim, ó, artigo 1º da lei. Institui a Lei 8397 de 92, a medida cautelar fiscal e dá outras providências. O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da dívida da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e suas respectivas autarquias, que vamos chamar aqui dos sujeitos ativos. Então, aqui, na cautelar fiscal, estão todos os sujeitos ativos, ou seja, aqueles que podem instituir uma cautelar fiscal. Então, ele fala, são os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, mas também as autarquias, que não são entes políticos, mas são pessoas jurídicas de direito público. Tá certo? Então, já de cara, a gente tem aqui quem são as pessoas que podem pedir medidas cautelares fiscais. União, Estados, DF, municípios e autarquias federais, estaduais, distritais e municipais. Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese do inciso número 5, a linha B, por em nome de terceiro, e 7 do parágrafo 2º, vende bens sem comunicar à Fazenda. Então, o que é o requerimento da medida cautelar no caso do inciso 5, a linha B? É quando a pessoa do devedor põe bens em nome de um terceiro. E o que é o inciso 7º do artigo 2º? É quando ela vende bens e não comunica à Secretaria da Fazenda. Então, o fato de você colocar na cautelar independe da prévia constituição do crédito tributário. As duas situações são tão graves que demonstram uma simulação. Entenda que quando você, a princípio, se depara com uma empresa que ela está colocando seus bens em nome terceiro, isso já é gravíssimo. Vendendo bens sem falar com a Fazenda Pública também é considerado grave. Essas situações são graves, então eu não preciso fazer esse requerimento com prévia constituição do crédito tributário. Já posso fazer de antemão. Então, é uma situação excepcional. Normalmente, você vai fazer o requerimento da medida cautelar, mas já houve o prévio lançamento à constituição do crédito tributário. Agora, uma situação interessante. O artigo 2º vai falar quem são os sujeitos passivos, ou seja, quem está sujeito à medida cautelar no Brasil. Então, muito importante agora que a gente vai falar. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor, ou seja, os sujeitos passivos, quais são? Pessoa física que está devendo, pessoa jurídica que está devendo, o acionista, controlador e os administradores em razão do contrato social ou do estatuto da empresa, um terceiro que vem adquirir os bens em fraude contra credores ou fraude à execução, e também as pessoas físicas ou jurídicas consideradas pelo CTN como responsáveis tributários, conforme o artigo 128 ao 138 do Código Tributário Nacional, incluindo-se aqui a situação dos grupos econômicos de fato. Então entrou aqui todo mundo, né? Todo mundo que está devendo entra na medida cautelar fiscal como sujeito passivo. Pessoa física, pessoa jurídica devedora, acionista controlador, administrador em razão do contrato social, terceiro que adquire bens em fraude à execução ou fraude contra credores e os responsáveis tributários. Entrou aqui geral, né? Já sabemos, então, quem são os sujeitos ativos, quem é o sujeito passivo da medida cautelar fiscal. Bom, ainda sobre a medida cautelar fiscal quanto aos sujeitos passivos, você também poderá, olha lá, a medida cautelar fiscal poderá ser recolhida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário quando o devedor, veja, sem domicílio certo, intenta se ausentar do país ou vender bens que possui ou deixa de pagar a obrigação
no prazo fixado, ou com domicílio certo, então você conhece o domicílio da pessoa, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando elidir o adimplemento da obrigação, ou seja, ele quer fugir de pagar. Ou, caindo em insolvência, aliena ou tenta vender bens, fraude de execução, fraude contra credores. Ou, contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a sua liquidez e o seu patrimônio. Veja, então, que dentro ainda dos sujeitos passivos você tem aqueles que têm o domicílio conhecido, aqueles que não têm domicílio conhecido, aqueles que estão caindo em insolvência e aqueles que estão comprometendo a liquidez do seu patrimônio. Professor Tudão, interessantíssimo, né? Você, ao ler a Lei 8397/92, a gente percebe nitidamente que os sujeitos passivos podem entrar na condição de estarem na medida cautelar a qualquer momento. Criou-se uma situação de insolvência, diminuiu a liquidez da pessoa, ela pode entrar na medida cautelar. Tá certo? Vamos fazer uma questãozinha? Caiu aqui na prova de procurador do Distrito Federal. Julgue o item seguinte à luz das regras da Lei Cautelar Fiscal, né? A 8397 de 1992. Não está sujeito a sofrer medida cautelar fiscal o contribuinte que, tendo o domicílio certo, tentar se evadir para evitar o adimplemento de uma obrigação tributária. Veja, está errado aqui, né? Está sujeito e não está sujeito. Está sujeito, né, professor? A gente acabou de ver, né? Aquele que tenta evadir-se, né? Visando diminuir ou não pagar o tributo, está aqui sendo citado, né? Tendo o domicílio certo. Então, a alternativa aqui é errada. Esse não aqui está mal colocado. Tá bom? Continuando. A medida cautelar fiscal ainda terá como sujeitos passivos aquele que é notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal. E aí ele deixa de pagá-lo dentro do prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade, põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros. Olha que coisa, né? Quer dizer, então, se ele deixar de pagar o tributo no prazo legal, né, a não ser que ele tivesse com a exigibilidade suspensa, ou põe ou tentou colocar seus bens em nome de terceiros, também vai ser chamado aqui a uma possibilidade da medida cautelar fiscal. Possui débitos, inscritos ou não, em dívida ativa, que somados ultrapassem guarda o número, né? 30% do seu patrimônio conhecido. Ele tem débitos em dívida ativa que somados no mais de 30% do seu patrimônio conhecido. Aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente. Então, ele está vendendo os seus bens, dilapidando o patrimônio e não comunica a Receita. Então, também se torna passível da medida cautelar. Tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta por órgão fazendário. Então, a inaptidão para a inscrição ela é verificada junto ao órgão fazendário pela Receita. Então, é ela que vai falar que o CNPJ da empresa está inapto. E, a partir dali, isso vai gerar vários efeitos. Tá certo? E, finalmente, pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito. Então, veja, toda vez que ela fizer algum ato que dificulte ou impeça a satisfação do crédito, ela está, então, também praticando atos que podem gerar a medida cautelar fiscal. Tá certo? Então, professor, eu vi várias situações interessantes para a gente colocar a empresa dentro da medida cautelar fiscal, colocar o devedor dentro da medida cautelar fiscal. Professor, tem alguma questãozinha de prova para a gente poder estudar melhor essa informação? Claro, meu querido, o professor Tudão está sempre analisando a sua dúvida, né? Você já teria dúvida, já pega uma questão GV agora 2022 para a gente poder matar. Ó, caiu na prova de consultor legislativo do Senado Federal. A medida cautelar fiscal não poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário quando o devedor. Então, veja, o normal é você dizer, poderá ser requerida, mas ele está querendo aquilo que não pode ser requerido. Tá certo? Então, ele está querendo saber exatamente o que não pode ser requerido. Então, vamos lá entender. Possui débitos inscritos ou não em dívida ativa que somado ultrapassem 25% do seu patrimônio conhecido. Bom,
já achamos a resposta, né, professor? Porque aqui na idade ele fala em 30% do patrimônio conhecido, né? E débitos inscritos ou não que ultrapasse 30% e não 25%, como foi cair na questão. Então, na realidade, aqui é o gabarito da questão, alternativa à letra A. Vamos ver as demais? Caindo em insolvência, tenta alienar bens. Opa, tem que ter medida cautelar fiscal. Sem domicílio certo, deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Tem que, a princípio, entrar na medida cautelar fiscal. Tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. Tem que entrar na medida cautelar fiscal. Tem sua inscrição no cadastro contribuinte declarada inapta pelo órgão fazendário. Isso é novo. 2022, né, alterou a lei, já caiu na prova do Senado Federal dada pela FGV. Então a mudança da lei está aqui, ó, né? Olha lá, 6 de dezembro de 2022. No outro dia os caras vão lá e o que eles fazem? Bota na prova. Pô, pelo amor de Deus, hein, Tudão? Os caras estão bem antenados nas mudanças legislativas. Não tenha dúvida, meu querido. Aquilo que mudou mais, né? Não me assusta se cair na prova agora da Receita Federal. Essa informação, tá bom? Prestem atenção, né? Levem em consideração o que eu estou falando. Continuando, ele fala assim, ó. Pode-se resumir que todas as situações estão caracterizadas na ocorrência de duas espécies de fraude. Quais são essas duas espécies que ele fala aqui de fraude propriamente dita? São as fraude contra credores e fraude à execução. São as duas espécies de fraude, dependendo do momento em que ocorra a transferência de bens. Então, no caso da fraude contra credores, ainda não há uma ação de execução em andamento. Portanto, a medida cautelar irá tornar disponível o bem transferido após a constituição do crédito tributário e antes do início do processo de execução, tendo em vista que com ajuizamentos já se pode falar em fraude de execução. Então, o artigo é o 179 do Código Penal Brasileiro, fraudar a execução, vendendo, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena de detenção de 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos, ou multa somente se procede mediante queixa. Então, na verdade, ou uma coisa ou outra. Ou a pessoa está em fraude de execução, ou a pessoa está em fraude contra credores, por causa do momento em que ele, a princípio, está vendendo os bens. Se ele já foi, né, já está na fase de execução, ainda não. Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial, artigo 3º, prova literal da constituição do crédito fiscal. Isso é regra geral, lembra? Tem que ter uma prova literal da constituição do crédito. Basta isso. Não precisa estar na fase de execução fiscal. Basta que já esteja constituído o crédito. Prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente. Exemplo. Passagens para o exterior adquiridas. Então a pessoa está querendo fugir do país. Promessa de compra e venda registrada. Edital de intimação para pagamento, certidão de escoamento do prazo sem o recolhimento de tributo. Saiba que a falta de instrumento de controle para se verificar este tipo de situação, pois não dispõe a Fazenda de mecanismos para informar as autoridades de fronteiras, por exemplo, e os órgãos de registro público, inclusive os DETRANs, sobre a situação do devedor, a fim de que receba as informações necessárias para que possa informar ao juízo. Então, a situação interessante aqui que a gente está falando, né? Quer dizer, eu preciso de uma prova literal da constituição do crédito, de uma prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente, de que a pessoa precisa ser colocada na medida cautelar. Então, se o cara já está pensando em fugir do país, já é um indício. Por isso que ele está falando, ó, os DETRANs, né? A própria Polícia Federal, ela só pega a situação dos criminosos e os devedores de tributos. Já pensou você não poder sair do país porque você está devendo tributo? Aí ninguém sai mais do país, estamos presos para sempre, né? Uma coisa muito louca, né, professor? Pois é, mas ninguém, não vamos dizer que nunca beberemos dessa água. Pode acontecer, né? A decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato a indisponibilidade. Esse é o maior efeito dos bens do requerido. Os bens do requerido ficam indisponíveis até o limite da satisfação da obrigação. Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista controlador e aos de que, em razão do contrato social ou estatuto, tenham poderes para fazer a empresa cumprir as suas obrigações fiscais ao tempo do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício,
ao tempo do inadimplemento da obrigação fiscal nos demais casos. O que ele está querendo dizer? Está querendo que o principal, vamos lá, o principal efeito da medida cautelar fiscal, os bens ficam disponíveis. Ele não pode desfazer-se dos bens porque os bens estão garantindo as dívidas para com o fisco. E a partir de que momento isso vai acontecer? Pode ser do caso do fato gerador, se for um lançamento de ofício. No caso do inadimplemento da obrigação fiscal, se for em outros casos. Então está aqui uma garantia de que o fisco vai pagar aquela determinada quantia que ele deve. Bom, para a gente fechar esse bloco importante, vamos fazer questão? Vamos fazer questão. Então, vamos lá. Primeira questão também caiu na prova do consultor legislativo. Ele fala assim, ó, FGV 2022, caso o sujeito passivo da obrigação tributária possua débitos que ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido, a Fazenda Pública poderá ajuizar uma medida cautelar fiscal. Veja lá, letra A, somente após o ajuizamento da execução fiscal. Letra B, independente de prévia constituição do crédito tributário, não é verdade. Letra C, independente de prova documental de que os débitos ultrapassam 30% do patrimônio conhecido do contribuinte, também não é o caso. Ela poderá ajuizar a medida cautelar fiscal e a decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato, aí já a continuidade, inclusive, do texto que acabamos de ler, né? Inclusive, essa é a continuidade, a letra D é o gabarito. E a decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Então, ela poderá ajuizar a medida cautelar fiscal e seu deferimento obsta que a Fazenda Pública ajuize a execução judicial do crédito escrito em dívida ativa. Está errado, né? Uma coisa não interfere na outra. Você interpor a medida cautelar não está cobrando o tributo. Fechou? Você só está garantindo a cobrança. Letra D, o gabarito da questão. Outra questão que também caiu aqui na prova, agora de procurador jurídico lá da Prefeitura de Guarujá. Acerca da indisponibilidade de bens decretada em sede da medida cautelar fiscal, tratando-se de pessoa jurídica referida em disponibilidade, recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que, em razão do contrato social e estatuto, tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, tratando-se de lançamento de ofício ao tempo da ocorrência do fato gerador. Gabarito da questão, alternativa à letra B de bola. Fechamos aqui. Próxima aula, nós vamos dar sequência à nossa lei da medida cautelar fiscal. Galera, muito importante estar aqui com vocês. Eu acho que esse curso vai ficar um curso também independente. Depois a gente vai ter essa leizinha lá que vira e mexe cai em prova para vocês estudarem. Quem gostou, aperta o sininho aí, né? Curte as aulas do Tudão, porque a gente está fazendo aqui um trabalho buscando a excelência para você que está se preparando para concursos diversos, onde a medida cautelar fiscal venha a cair na prova. Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.